Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Será que sabe orar? Acha que podemos aprender a orar, a rezar? Bom, muito provavelmente sim, até porque foram os próprios discípulos que pediram a Jesus que os ensinasse a rezar. E ele assim fez. Por vezes, ao longo do tempo, nós é que nos podemos esquecer que existem várias maneiras de o poder fazer. E, portanto, há que aprender como é que é possível rezar ou orar e de que forma é que é possível fazê-lo. E não é igual para todos. Se estivermos com jovens pode ser de uma forma, se estivermos com crianças pode ser de outra e com adultos de uma outra forma ainda mais diferente. Portanto, para que possa aprender a rezar, imagine que vai surgir em Fátima uma escola de oração, pelas mãos dos Carmelitas Descalços e, portanto, comigo aqui em estúdio vou ter o Padre Joaquim Teixeira, responsável da Domus Carmeli, para explicar, afinal, o que é e como é que nasce esta escola de oração. Padre Joaquim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, de facto, é mesmo por aí que temos que iniciar a nossa conversa, que é como é que nasce e porquê é que nasce esta escola de oração. Esta escola de oração nasce para responder a uma necessidade que nós vamos constatando na nossa pastoral, no nosso contacto com as pessoas. Vamos apercebendo que de orar a orar vai muito. Ou seja, fomos descobrindo que orar é algo natural e espontâneo, mas também é algo que precisa de ser aprendido, disciplinado, organizado. Precisamos de um método, precisamos de um caminho, de um itinerário para fazer caminho de oração. Como fazemos caminho e crescimento em todas as áreas da vida, esta área da oração também precisa de passar por diversas etapas, consciencializar diferentes desafios, enfrentar obstáculos e fixar uma meta para a qual a oração nos conduz. E não uma meta com uma fasquia baixa, mas com uma meta com uma grande fasquia. Ou seja, elevar também esta grande vocação que todo o ser humano tem de, pela oração, se unir cada vez mais a Deus e a experimentar a sua beleza, a sua grandeza, a sua bondade. E disse a experimentar, porque nós podemos às vezes rezar muito, repetir muitas orações, ter muitas fórmulas orantes, mas não termos a experiência de Deus. Ou seja, podemos rezar, mas não estar a criar uma relação pessoal, única com Deus. E esta escola de oração pretende responder a esta necessidade. Aliás, ela intitula-se exatamente uma escola de oração para iniciar na experiência de Deus. Não separar oração e a experiência de Deus, porque às vezes estes dois conceitos andam cada um por seu lado. Ora, toda a oração tem que concorrer para uma experiência pessoal e comunitária de Deus. E, por um lado, nós constatamos isto, que existe aqui uma lacuna, existe falta de pedagogia. Ou seja, é preciso dar uma pedagogia orante. Por outro lado, também reconhecemos que, como carmelitas, nós possuímos muitos mestres da vida espiritual e, concretamente, mestres de oração. Sobretudo, Santa Teresa de Jesus é doutora da Igreja exatamente porque ela soube ser pedagoga da oração, soube ensinar. Porque nós podemos até às vezes rezar, orar, até podemos ter a experiência de Deus, mas não sabermos ensinar, que é outra coisa. Assim como um professor, ele pode ter muitos conhecimentos, mas pode ser um mau pedagogo. Ora, Santa Teresa de Jesus tinha conhecimento, tinha experiência e soube ensinar. Ora, nós como herdeiros deste carisma precisamos de oferecer à Igreja pois, esta pedagogia orante. Então esta escola nasce, por um lado, desta consciência de uma necessidade de aprender a orar e, por outro lado, conscientes de que temos
doutrina, temos sabedoria, temos pedagogia que vem dos nossos mestres carmelitas para poder dar à Igreja. Então, desta dupla constatação, nós estamos agora a estruturar então esta escola de oração. Em termos daquilo que é a estrutura e de parcerias, há aqui uma parceria também com a Universidade Católica. Exatamente. Nós, quando começamos a falar um pouco desta ideia, na altura ainda era ideia, este projeto, a Universidade Católica teve conhecimento desta nossa iniciativa. E então, a própria Universidade, em diálogo connosco, foi dizendo, olha, nós gostaríamos também de colaborar convosco e potenciar, qualificar dentro das capacidades que naturalmente tem uma universidade, e então em conjunto podermos ainda qualificar melhor este vosso projeto. E nós, ótimo, pois nós apostamos sempre muito nas parcerias, já temos outras atividades pastorais também em conjunto com outras entidades, e então, por que não com a Universidade Católica? E então, esta escola de oração vai ser credenciada pela Universidade Católica, pela Faculdade de Teologia de Lisboa. E como? Porque a escola de oração tem uma vertente mais prática, mais pedagógica, mais pastoral, se quisermos, e tem que ter, porque a Universidade Católica também assim o exige, uma vertente académica, ou seja, onde algumas aulas desta escola sejam credenciadas e que os participantes que desejarem, porque vai haver dois tipos de participantes, aqueles que querem frequentar a escola de oração sem mais, sem pedir credenciação da sua participação, e aqueles outros participantes, que em geral serão alguns já alunos da Universidade Católica e outros não, mas que querem que esta sua participação seja credenciada. Então, digamos, dentro da escola, algumas conferências entram num curso de oração, configuram um curso de oração. Então, para a Universidade Católica é um curso de oração, para nós carmelitas é uma escola que é mais abrangente, que engloba o curso de oração, mas outros temas, outros momentos orantes, outros workshops, outras conferências, exatamente para qualificar e responder de forma mais global possível a esta necessidade que é orar e ensinar a orar. Por isso é que se diz, Padre Joaquim, que é uma escola de oração aberta a todos? Exatamente, é uma escola de oração aberta a todos. Nós, no início de cada módulo, portanto, a escola terá considerado 5 fins de semana, 5 módulos. No início de cada módulo, nós tentaremos, portanto, manter um diálogo com os participantes inscritos na escola e, concretamente, naquele módulo. Para quê? Para averiguarmos um pouco do estado orante em que aquela pessoa se encontra. Ela já nos poderá eventualmente participar da sua livre vontade e, portanto, para quê? Porque queremos partir da situação real em que cada participante se encontra e responder com este programa da escola às necessidades concretas da pessoa. Não queremos, claramente, não queremos mais uma escola teórica. Não. Nós queremos ter uma vertente muito pedagógica, muito prática, para ajudar as pessoas em concreto a fazer caminho de oração. Se for apenas para ter uns quantos conhecimentos de oração, já há muitas outras coisas. Não, queremos que realmente os participantes recebam nesta escola instrumentos que os ajudem a fazer um caminho de oração e que na própria escola se reze, porque durante a escola vamos rezar e muito, para não sermos apenas teóricos e para sermos coerentes com o que afirmamos, pois durante a escola também teremos as várias modalidades de oração presentes, naturalmente a começar pela Eucaristia, pela liturgia, pela oração mais contemplativa, mais silenciosa, que também é uma marca do Carmelo e que queremos privilegiar também durante esta escola. E é exatamente por isso que na apresentação da escola falam dos princípios fundamentais da oração cristã, que educará para a oração eclesial, para a experiência de Deus e para a contemplação. Porque, de facto, estes ingredientes todos juntos é que nos podem permitir
a dita experiência com Deus. Exatamente. Ou seja, cada orante e cada participante desta escola terá que se autoanalisar com a ajuda das pessoas que vão conduzir esta escola de oração. Para quê? Para ver quais são as metas, qual é o passo em frente que a pessoa está chamada a dar. Porque, às vezes, nós, se não somos ajudados neste campo de oração, ficamos sempre no mesmo sítio. Ou seja, ficamos um pouco ali estagnados, vamos ter uns quantos ritos, mas não estamos a fazer caminho. Ora, nós precisamos fazer caminho. E a Igreja e a história da espiritualidade tem muitos itinerários. E uma das metas da oração cristã é a contemplação. O que é a contemplação? A contemplação é a união estável, o mais perfeita possível, com Deus. E quando falamos em união de amor, em que a nossa forma de amar se assemelha o mais possível à forma como Deus nos ama. Porque olhamos sempre para a oração como uma resposta ao amor de Deus. Deus ama-nos, nós consciencializamos este amor, recebemos-lo cada vez mais e a oração é um espaço onde experimentamos este Deus que nos ama e então respondemos. E é este responder em fidelidade ao amor com que Deus nos ama que esta união passa a ser cada vez mais estreita e então vamos caminhando para a meta da oração cristã, que é claramente a união de amor com Deus, que é o estado, se quisermos, contemplativo ou místico também, às vezes também chamamos desta forma. Mas, então, nós vamos percorrendo estas diferentes etapas, passando por uma oração mais vocal, ou seja, em que, sobretudo, rezamos fórmulas, e esta é uma etapa da oração, em que valorizamos a oração dos salmos, valorizamos a oração do terço, valorizamos naturalmente a Eucaristia. Digamos, esta é uma primeira etapa, a oração vocal, e que todos precisamos passar por ela. E que, mesmo na oração vocal, nós podemos atingir um estado contemplativo. Mas o mais normal é que da oração vocal passemos à oração mais meditativa. Ou seja, a meditação é como que uma segunda grande etapa do percurso orante e espiritual. A meditação que consiste, sobretudo, em tomar a palavra de Deus como elemento essencial da oração, pegar num texto, lê-lo, meditá-lo, fazer-lhe perguntas, encontrar respostas para as nossas questões no texto e depois responder em forma orante a essa interpelação que o texto nos deixa. Portanto, a meditação, que pode ser que tenha a palavra de Deus no centro, mas pode ter um bom autor espiritual. Um bom autor espiritual, a leitura já meditada pelos grandes mestres da oração, ajuda-nos a fazer meditação da palavra de Deus. Digamos, podíamos chamar aqui uma segunda grande etapa. E depois precisamos de evoluir para a terceira grande etapa, que é a contemplação, em que a oração se vai simplificando. Não desvaloriza nada das etapas anteriores, porque mesmo no estado contemplativo valoriza-se a oração vocal e a oração de meditação, mas já não são preponderantes. Na oração mais contemplativa predomina a simplicidade, o silêncio, o simples olhar, o recolhimento, uma interioridade cada vez mais cultivada e, portanto, estamos numa outra etapa em que se passou por um grande trabalho, por grandes exercícios de oração, a repetição de fórmulas, meditação, e isso às vezes leva muito tempo ao longo da nossa vida, estamos a falar em anos, e depois entramos sempre também num domínio do mistério, porque é que Deus, alguns apenas mantém a vida toda numa oração vocal, porque é que alguns os chamam a oração mais meditativa e outros os leva até à contemplação. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Depois Deus é que vai dando, se Ele quiser dar graça para chegarmos à união mais perfeita, tanto quanto se pode nesta vida, muito bem. Se não der, nós partimos sempre do princípio. Nós estamos chamados a ser perfeitos no amor. Se
a oração também for um meio que nos ajude a exercitar e atingir a perfeição de amor, muito bem. Senão, nós temos sempre ao nosso alcance o exercício das obras de amor, das obras de caridade, porque aí é que está a perfeição. Agora, a oração é claramente uma das experiências que está ao nosso alcance realizar e que nos faz acolher a grandeza do amor de Deus para que as obras da caridade, do amor na relação com os outros, sejam cada vez mais perfeitas. Padre Joaquim, pelo que acabou de dizer, enquanto o ouvia, ia pensando, bom, então, para aprendermos a orar, temos também que fazer ali uma espécie de percurso de discernimento. Exatamente. É isso que nós queremos também ajudar os participantes a fazer. Porquê? Porque à medida que a pessoa vai fazendo o seu percurso de oração, a pessoa vai enfrentar dificuldades, a pessoa vai se perder, vai mergulhar em aridez, outras vezes em noite escura, vai ficar às vezes um pouco perdida, não sabe se está a avançar, se está a recuar, se está estagnada, e portanto é preciso um discernimento. E também a escola dará instrumentos e tem conferências, workshops que vão nesse sentido, de ajudar a fazer um discernimento sobre o seu próprio estado orante e espiritual. E, sobretudo, um dos grandes critérios para fazer um discernimento sobre a oração são as virtudes. É se as virtudes humanas e cristãs estão a ser fortalecidas ou não. Porque a oração, se ela é evangélica, cristã, se ela é vivida de forma a caminho da plenitude, ela faz despertar as virtudes, os grandes valores humanos e cristãos. E então é aí que o discernimento faz sobretudo neste campo das virtudes. E isso não nos deixa enganar, porque às vezes nós na oração enganamos-nos. Às vezes pensamos que já estamos num estado elevado e depois somos intratáveis na relação com o outro. E então isso significa que a oração precisa ser questionada, o tipo de oração que se está a fazer precisa ser questionada. Porque é a relação com os outros que vai ser a prova dos 9 da qualidade da minha oração. Isto, Padre, porque por vezes nós temos aquela... Existe muito a ideia de oração como se fosse ali uma troca comercial. Eu peço isto, obrigada por me teres dado aquilo, mas agora ainda preciso que me dês mais isto. E normalmente só nos lembramos de rezar muito quando queremos pedir muito, não é? E é isto que esta escola quer ensinar, que a oração não é bem uma troca de favores, não é? Claro. Não, a oração é uma relação de amizade, é uma relação de amor. E no amor não há negócio. Eu amo porque amo. Amo porque amar realiza a minha vocação. Eu estou chamado a amar. Estou chamado a deixar-me amar por Deus e pelo outro. E isto não se negocia. Isto é a pura gratuidade. Claro que nós conhecemos que muitas vezes a nossa forma de amar é egoísta. Às vezes leva lá um interessezinho pelo meio, sabemos disso. Mas todo amor está chamado a ser purificado. E ele, ao se purifica pela nossa própria iniciativa, nós pomos da nossa parte para purificar a nossa forma de amar, ou então, como também diremos na escola, são as provas da vida, são as dificuldades da vida, sejam de que teor for, económico, profissional, relacional, familiar, a saúde, são as provas da vida que vão purificar a nossa forma de amar e vão nos distanciar desta dimensão comercial que às vezes tem a oração. Portanto, a oração cristã não é compatível com esta forma de dou para que me dês. Não, Deus não precisa da nossa oração para nos dar. Deus dá-nos graças, bênçãos, tantos dons, e não é porque nós lhe rezamos. Nós só rezamos para consciencializar, para abrir mais espaço na minha pessoa para acolher o quanto e o muito que Deus me quer dar. Portanto, é uma perspectiva completamente diferente. Daí que esta visão, que é muito humana, é muito pobre, se quisermos, é uma visão pobre e limitadora, que às vezes se possa começar por aí, daí é a razão pela qual existe uma escola também é por isso. Que é para quê? As pessoas podem estar nessa forma de oração porque nunca ninguém lhe ensinou outra forma de estar. Portanto, eu de antes fazia rapidamente juízos, agora não faço.
porque nós temos é que dar às pessoas a oportunidade de crescimento e de despertar para uma oração mais libertadora, mais gratuita, que nos faz caminhar numa relação livre, leve, suave de relação com Deus, acolhendo tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E a oração é simplesmente um dilatar do coração para acolher a grandeza de Deus. E é por isso também, Padre Joaquim, que nesta escola de oração também ficará claro que se estivermos com jovens, se calhar o modo de orar é com pessoas, com adultos pode ser outro, embora os adultos possam sempre ser jovens de espírito, e com crianças outro. Também é importante haver esta definição. Claramente, porque a faixa etária dos participantes naturalmente exige uma pedagogia adequada. E, além da faixa etária, também tem a ver com a etapa, com o estado de oração que cada pessoa esteja a viver. Porque, às vezes, podemos encontrar um adulto que ainda reza a oração de criança. E eu digo isto, pode ser um sentido positivo ou um sentido negativo. Pode ser a oração de criança na medida que é uma oração simples, abandonada, confiante, portanto, completamente voltada para Deus e esperando tudo dele. E isto é uma oração, se quisermos, da criança, mas num sentido positivo. Mas também pode ser num sentido mais pobre, mais negativo. E, portanto, seja como for, cada pessoa precisa ser ajudada na etapa em que se encontra. Nós precisamos ter uma pedagogia adequada para a etapa em que a pessoa se encontra e, sobretudo, para a faixa etária, porque rezar com crianças, e eu não digo propriamente ensinar a rezar as crianças, mas digo rezar com elas, porque a criança espontaneamente reza. E tem uma aptidão para rezar que nos espanta a nós adultos. Nós temos muito que aprender também, como Jesus disse no Evangelho, muito a aprender com as crianças, também neste campo da oração. Porque a criança tem uma sensibilidade para um mistério que nós nos espanta. Pena é que depois a complexidade da vida é que estraga isso tudo. Mas a criança tem. Então nós pomos a rezar com elas. Nós não temos que fazer uma oração às vezes muito infantil. Entendo o que quero dizer? Ou seja, uma oração que às vezes infantilizamos demasiado a oração com as crianças. As crianças têm uma capacidade para captar, por exemplo, o mistério da Eucaristia. Pôr a criança diante da Eucaristia, por exemplo, tanto do Santíssimo exposto, a criança capta aquele mistério. Não temos de estar ali a fazer desenhinhos, nem a dar excesso de explicações, para a criança captar e ficar num estado, eu quase diria às vezes, contemplativo. Portanto, rezar com crianças e também ensinar a rezar as crianças, porque é verdade, tudo se ensina e também a criança, também há aqui uma disciplina que é preciso ajudar as crianças a ter, tem uma pedagogia específica, por isso também teremos intervenientes na escola para ajudar neste campo. Para a fase mais da juventude, naturalmente há uma outra forma de rezar. Precisamos muitas vezes de recorrer muito à simbologia, à música, à luz, ou seja, são elementos que precisamos de deitar mão para construir uma pedagogia específica para a juventude. Também sem nunca, porque às vezes nós tendemos a facilitar excessivamente as coisas, pensando que desta forma vamos cativar os jovens. Quando falamos de oração, nós precisamos colocar, seja a criança, o jovem ou o adulto, diante do mistério de Deus revelado em Cristo. E este mistério não é dizível nas nossas palavras, na nossa canção, no nosso cântico ou no símbolo. São apenas sinais que hão de remeter para essa grandeza de Deus e que seja uma grandeza surpreendente, sedutora, encantadora, que nos atrai. Isso é que nós precisamos de fazer. Não é às vezes explicar excessivamente o mistério, que às vezes pensamos que vamos esmiuçar as coisas e levá-las tanto ao pormenor, mas estragamos depois o mistério. Exatamente, secamos, empobrecemos o mistério. Nós temos de ter sempre a consciência que ele nos ultrapassa e que nós somos aqui uns simples instrumentos facilitadores, porque Deus assim se quer servir de nós para colocar
a pessoa, seja ela em que etapa da vida for, diante desta grandeza de Deus. Muito bem, Padre Joaquim, o tempo voa e nós vamos ter que finalizar a nossa conversa. Contudo, a escola já tem uma data de arranque e já está programada até maio do próximo ano, certo? Exatamente. A escola vai decorrer no ano pastoral 2018-2019. Terá a primeira sessão de 9 a 11 de novembro de 2018, a segunda de 25 a 27 de janeiro de 2019, a terceira de 22 a 24 de fevereiro de 2019, a quarta de 5 a 7 de abril, também do mesmo ano, e a quinta de 17 a 19 de maio, também de 2019. Portanto, já temos o calendário feito, são 5 fins de semana, há um itinerário completo, portanto, há um princípio, meio e fim nesta escola, toda a estruturação, todos os conteúdos, toda a pedagogia, os intervenientes, todos eles são conscientes que há aqui um itinerário a percorrer, daí que o nosso convite é que os participantes se inscrevam em todos os módulos. Não é que não poderão aproveitar se vierem apenas a um intercalado e depois vir ao terceiro e vir ao quinto. Aproveitarão sempre, mas o ideal é que participem em todos os módulos para assim ter uma noção mais exata de um itinerário, de um percurso de oração. Para quem quiser inscrever-se, Padre, basta ir ao vosso site? Exatamente, a carmelitas.pt, e aí encontra informação, ou então domoscarmeli.net. Num destes sites encontra informação que depois, através deles, pode se inscrever e obter mais informações por telefone, por e-mail. Estamos inteiramente disponíveis. Muito bem. Então, assim, muito obrigada por ter vindo. É assim que fica esta escola de oração, numa iniciativa aqui dos Carmelitas Descalços. O primeiro fim de semana para aprender a orar está marcado para o dia de 9 a 11 de novembro. Portanto, uma altura para começar neste percurso. Vai até maio do próximo ano. Quanto a nós é tudo. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.